Boa tarde a todos, a todas. Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar início a esse encontros virtuais que acontecerão todas as semanas. E que possamos, a partir de hoje, refletir sobre mudanças, legados, aprendizados na pedagogia do dia a dia. Hoje, nós vamos seguindo dentro de um novo contexto, dentro da pandemia, que nos força a mantermos uma relação unicamente virtual. Mas aqui, trocando ideias, batendo um papo, nós vamos nos estruturando dentro desse novo contexto. Da educação atual é uma prática que precisa ser modificada. Ela sofreu as suas modificações. Dentro de uma sociedade, a escola se vem se reinventando dentro de um saber diferente. As relevantes modificações sofridas por nossa sociedade no decorrer do tempo, dentre elas o desenvolvimento tecnológico, o aprimoramento dessa desenvoltura, dessa prática. E aqui todos nós estamos, nos reinventando. E hoje nós trazemos para falar sobre a pedagogia do dia a dia. Não começou ainda? E nessa pedagogia do dia a dia, nós estaremos contando com uma pessoa de uma grande criatividade. Vamos falar hoje sobre a pedagogia do dia a dia. Por quê? Para quê? Falar de criatividade e espontaneidade na educação. Com Ireni Terto Brandão, pedagoga, professora de filosofia e psicodramatista. E ela hoje vem nos contemplar com a sua parceria. Boa tarde, Ireni. Seja bem-vinda. Boa tarde, Dani. Gratidão. Gratidão. e pedindo, né? Primeira coisa, pedir desculpas, né? Pelo nosso último encontro que, enfim, acabou aí não acontecendo, mas que bom que estamos todos aqui hoje, né? E podendo falar um pouquinho da nossa pedagogia do dia a dia. E, enfim, né, e primeiro também, né, agradecer, venha conosco, né, esse convite da Dani, falar rapidamente, né, esse convite aí maravilhoso. A Dani, ela foi minha coordenadora num projeto que nós fizemos em São Bernardo. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou também falar um pouquinho sobre as parcerias, né? Que isso também ajuda na nossa criatividade, na nossa espontaneidade. Quem são as pessoas que voltam da gente, né? Enfim, vamos lá. Agradeço vocês, né? Que estão aí assistindo, participando, façam suas perguntas, enfim. Este papel que eu estou hoje, né, aqui, é novo para mim, né, e por que eu estou trazendo também esta observação? Porque todo papel novo, quando se fala de criatividade, espontaneidade, ele sofre, né, nós vamos sofrendo uma mudança aí, né, e a necessidade de estar neste papel novo, neste desenvolvimento, né, e tudo isso tem a ver com educação, né, olha que coisa incrível isso, né. A Dani, até eu também não coloquei, mas a minha primeira formação é de atriz, né, e eu penso que tudo começou a partir daí. O desenvolvimento deste papel, né, artístico, né, artista, me fez conhecer e ir para os outros papéis, né. Então, vamos lá, só para vocês conhecerem um pouquinho, né, um pouquinho rapidamente da minha história. Neste papel de atriz, eu estava fazendo uma professora muito maluquinha,
do Ziraldo, e era um espetáculo que eu fazia nas escolas, no teatro, e eu fui chamada, eu fui convidada pelo diretor para trabalhar uma semana num projeto que ele estava desenvolvendo em São Bernardo. E ele precisava se ausentar, e ele disse assim, Irene, você pode me cobrir durante uma semana? Eu falei, imagina, mas eu nunca fui numa sala de aula, assim, eu nunca assumi um papel de educadora, como eu vou fazer? Ele falou assim, não, é simples, é tranquilo, né? Era a preparação de jovens, na época, ajudando, né, no seu desenvolvimento aí, de cidadão, colocando essas pessoas no mercado de trabalho, esses jovens. E aí eu falei, ok, então vamos lá, né? Se chegou até a mim é porque eu penso ter condições de executar, então vamos fazer. E eu fui. E foi durante essa semana que eu fiquei, assim, encantada de levar o teatro para a educação. E me apaixonei por essa possibilidade de desenvolvimento desse papel, de poder facilitar isso para o outro, para mim, né? Porque a gente sabe que nessa mão, não é uma mão única, né? O educador, ele não, né, como o Paulo Freire diz, não é depositar o seu conhecimento, né? Mas como é trocar, como é aprender e ensinar ao mesmo tempo, né? E eu achei aquilo tudo muito genial, falei, fantástico. O quanto eu tinha crescido durante uma semana de aula ali com os jovens. E foi a partir dali, foi um curso de animação e recriação de festas em São Bernardo do Campo. Eu fiquei encantada, e aí eu criei um projeto e ofereci para a prefeitura. E aí eu fiquei durante 5 anos como professora de teatro. E dentro deste papel, eu fui desenvolvendo e aprendendo, trazendo a criatividade, a espontaneidade, como é falar de educação com este tema. Até que um dia alguém disse assim para mim, olha, Irene, você não pode mais parte do nosso docente porque você não tem pedagogia. E, assim, enfim, chateada, porque como assim eu não podia, né? Eu não entendia. É pedagogia, então vamos fazer pedagogia. Eu conto isso no meu TCC em psicodrama, né? Ele está lá, eu conto essa história. Por que eu estou falando tudo isso e vocês conhecendo um pouquinho só da minha história? Porque eu não vi obstáculos, né? Eu acho que quando se fala de criatividade, espontaneidade, você não pode julgar e nem se auto-julgar, dizendo não é possível, eu não sou capaz. Não, mas se perguntar dentro de tudo isso, o que é possível? Como é possível, né, trabalhar dentro de uma escola ou estar com um grupo de pessoas no seu papel de educador, de educadora, e pensar em possibilidades de desenvolvimento. Porque educação, eu penso, que é processo de vida, né? Ele é processual, nós aprendemos e ensinamos todos os dias, em todas as esferas, né? Não só no contexto de sala de aula, mas na vida, né? Porque esse nosso aluno, essa criança, esse jovem, esse adulto, ele está naquele papel, naquele momento, mas fora dele, ele também ele aprende e desenvolve, né? Então, foi a partir desse olhar que cada vez mais a sala de aula foi me proporcionando essa riqueza de desenvolvimento para mim e para quem estava junto comigo.
E aí, trazer esse pensamento, trazer essa arte de pensar. Eu já filosofava em sala de aula, sem ser professora de filosofia, e isso também me fascinava. E convites foram aparecendo, né? Assumir sala de aula para dar aula de artes, de filosofia, e foi antes, já desenvolvendo estes papéis, que eu fui buscar a graduação, a licenciatura, eu fui buscar esse certificado, né? Porque a vida já estava, na verdade, abrindo essas possibilidades para mim. E eu fui abraçando, eu nem fui questionar se isso era possível ou não, né? Era graduação, era uma faculdade, então, ok. E cada vez mais eu ficava encantada, né, com esse aprendizado, com essas possibilidades. Pensar sobre isso, nesse papel. E aí, né, quando eu comecei falando sobre as parcerias, é exatamente isso. Porque foi a partir daí que eu fui encontrando esses anjos, porque eu considero como anjos na minha vida, porque eu penso que quando a gente dá a mão para alguém, né, para uma criança, não dizendo, olha, não sendo negligente, não, com a educação, muito pelo contrário, mas dizendo para ela, vai, você consegue, é possível, e eu estou do seu lado, ela vai saber que ela pode criar asas, né? E ela pode voar. E saber que temos esta parceria, foi olhando para esse movimento todo. E aí eu penso, né, nesse depósito de Paulo Freire, né, do depósito bancário, né, dessa educação bancária, como que né, essa dialética, como é esse movimento de estar presente ali no aqui e agora, e numa sala de aula, e pensar que eu não posso falar para uma pessoa, mas para um grupo, e que aquele grupo está ali num momento pontual, né, nesse movimento de educação, nesse processo meu e do outro. E aí, quando eu percebi essas parcerias que estavam junto comigo, que eram coordenadores, coordenadoras, professores, né, os meus amigos, meus parceiros ali, né, o corpo docente junto, eu tenho, assim, momentos ricos, que me emocionam em dizer que nós não crescemos, nós não conseguimos estar nessa caminhada, nesse processo criativo e espontâneo, se nós não tivermos em volta quem nos sustenta, quem nos apoie. E estar presente, né, neste movimento, eu tenho que agradecer e dizer que este momento é pontual para mim. Eu me emociono, né, porque, como diz Aristóteles, somos seres, né, de crescimento, de ação, o ser é um ser, somos um ser social, né, e a gente não consegue não nos desenvolvermos se estivermos numa ilha, né? A gente precisa desse outro. E como é esse outro na nossa vida? Que riqueza é essa? Então, pensar neste processo, para mim, estar na educação hoje, e ter aceito, né? Aceitado aquele convite do meu amigo, diretor, que disse, vai, e eu fui, e até hoje não consegui sair. Então, é a sala de aula, né? É estar neste movimento, é de uma
de uma escolha, né? Porque eu penso que a vida é feita de escolha, e eu escolhi. Eu escolhi estar aqui hoje para contar um pouco dessa minha história e dessas possibilidades e abrir para vocês, né, perguntas e inquietações, porque eu, como professora de filosofia, a maior dificuldade foi pensar como é que eu vou estar numa live sem ouvir perguntas, sem questionar, sem dizer, puxa vida, estamos numa parceria, né? Eu aqui não consigo fazer sem vocês aí, né? Então é isso. Temos algumas perguntas já, Dani? Como que tá? Como estamos aí? Nós temos alguns comentários. Um deles é do Cláudio, nosso querido mantenedor, e ele diz assim: somar no saber é mágica do amadurecer do conhecimento. Parabéns, Daniela, parabéns, professora Ireni. Temos também um outro comentário que está dizendo assim, da Juliana. Juliana Quevedo é uma diretora e ela nos coloca, que está até na tela, se entregar sem ter medo de ser feliz. Deus coloca, assim, muitos anjos nas nossas vidas, né? E aí eu venho complementando que a educação, ela vem realmente numa espontaneidade, mas a gente precisa estar aberto para esse novo vir, né? Olha, nós temos um outro comentário da Adriana Barbosa. Ah, que emocionante ver sua emoção nas palavras. Olha, que incentivo bom de sentir. Então, eu acredito que essa questão do incentivo é importante, o falar, o trocar, como você se posicionou. Então, a pedagogia do dia a dia, para você, Irene, como que a gente pode estar colocando isso na nossa prática, uma vez que nós somos todos pedagogos? Por favor, nos ajude, fala. Ok. Então, como foi bem falado, né, esse sentir, estar presente, eu penso que é por aí. Claro que todos os dias nós estamos lidando com todas as nossas emoções, nossos medos, ansiedades, frustrações, amor, enfim, com todos os nossos sentimentos. E aí é muito pontual, né? Porque é para cada um, isso vai para cada um. E aí olhar para quando alguém diz assim, puxa vida, mas isso para mim é muito tranquilo, o outro diz, ai meu Deus, o que eu faço? É diferente, né? Então, sentimos diferentes. A mesma situação, ela pode ser sentida de várias formas. Qual é a certa? Qual é a errada? Não tem, porque é muito individual. Isso está dentro da subjetividade de cada um de nós. E aí, primeira coisa, eu olho para dentro de mim. Né? Se eu estou neste momento, neste movimento com essa criança, com esse meu aluno educando, enfim, eu chamo os meus parceiros de sala de aula, né? Como é que eu posso ver isso? Como eu posso desenvolver? Porque se essa pedagogia do dia a dia, ela está exatamente no dia a dia, em cada ação, em cada movimento que eu faço, eu preciso ter, primeira coisa, pensar no meu autoconhecimento. Eu que está ali aprendendo, né? O que ele está buscando de mim? Eu falo sobre uma criança, às vezes a gente acha que aquela criança falando da gente, não, né? Ela não tem uma formação, aliás, ela tem sim, e rica, mas ela está nesse processo, né? E como é que eu posso contribuir para que ela cresça e desenvolva cada vez mais? Então, olhe para dentro de você, né? Qual é o impedimento que está tendo de você, naquele momento, de não acompanhar esse processo de desenvolvimento, de evolução, de autoconhecimento, né? Então, é se perguntar, né? Que cenário que eu estou, né? O que eu posso fazer disso que eu tenho aqui, né? No aqui e agora. Então, essa busca. E essa busca não para.
ela está todos os dias, constantemente, em cada ação, em cada movimento, em cada olhar, em cada sentido, né? Como é sentir tudo isso, né? Veja se eu conseguir responder, se não, devolve para mim, para eu elaborar e voltar para vocês, tá bom? Irene, temos a Miriam Nagase, e ela diz: a pedagogia do dia a dia transforma pessoas, transforma a vida. E aí o que você compõe? Sim, Feliz por ainda poder encontrar pessoas que se emocionam com a ação da fala da aula. sim. E eu vou dizer uma coisa para você, Miriam, e para vocês. Assim, ó, quando eu falo da sala de aula, e eu não sei se eu tenho alunos aí, meus companheiros, né, junto comigo, neste momento, eu vou dizer assim, eu sempre estive aberta para esta troca, né? Quantas vezes eu fiz o meu planejamento e assim, estudei, falei, olha, isso aqui vai ser, vou arrasar hoje, né, na sala de aula. E fiquei lá 3 dias estudando, e eu chegava na sala de aula, olhava para aquele cenário, eu guardava, embrulhava tudo aquilo que eu tinha durante 3 dias, 4, achado que que eu ia arrasar, guardava e olhava para a necessidade daquele momento, que não era o que eu tinha me programado, enfim. Então, ouvir esse jovem, terceiro médio, segundo, a experiência que eu venho, terceira, e olhar para essa criança e dizer assim, vamos para a quadra e vamos trabalhar nossa expressão corporal, vamos trabalhar teatro, vamos trabalhar as artes, enfim, era o que precisava, né? E dentro do conteúdo, porque a gente também tem contas a prestar para a escola, então, como é que eu posso transformar, né, este conteúdo num aprendizado significativo, né, para que eu tenha uma resposta boa para mim e para os meus alunos, para as minhas crianças, para os meus... Então, isso, né? Eu falo, é esse prazer que você vai ter na sua sala de aula, né? Essa sua criatividade. Eu compreendo também que Oi? a afetividade, né? A afetividade, ela norteia muito todos esses caminhos e todos esses processos de aprendizado, né? Ele abre portas, ele traz questionamentos enquanto nós, educadores, né? Nós, ainda que somos da educação infantil. Então, como que fica essa questão, essa representatividade para nós, essa troca de energia que direciona, que motiva a criança no ato de aprender, no ato de trocar, né? E dessa forma ela se reedifica-se na importância do relacionamento afetivo durante o processo de ensino-aprendizagem, né? Nós, a educação infantil, não fica talvez o ensino-aprendizagem, mas fica a vivência, né, Irene? Então, como que fica essas trocas para nós? Aonde a pedagogia do dia a dia, nas suas aplicações, enquanto nas suas terapias de dramatização, aonde isso entra para nós, enquanto profissionais, de nós nos vermos nesse processo afetivo, nesse processo de troca, nesse processo de atitudes enquanto professor? Ok, Dani, boa pergunta. Boa reflexão, né? Então, assim, o que eu penso? O que eu trago quando fala da educação infantil? Gente, puxa vida, né? Eu fui dar aula para educação infantil, eu já tinha mais de 40 anos. Então, assim, como que é? E aí, dando aula, né, ali com as crianças, e as crianças... Porque ela, se você for pensar, ela não vai olhar para você e falar assim, esses são os seus cabelos brancos. Ela não tem esse... Mas ela tem a sensação desse amor, dessa troca, né? E quando eu entrava numa sala de aula da educação infantil,
eu podia ter todo o conhecimento, né, todo o conhecimento dos livros, né, da teoria, mas ali eu era uma criança junto com elas. Eu era mais uma ali no meio, né? Então, assim, estar com este corpo, com essas emoções disponíveis para trocar com essa criança, gente, olha, não tem preço. Não tem preço. Então, assim, vamos para o chão, vamos fazer cambalhota, vamos, são os bichos, vamos, e eu era o bicho igual, vamos, enfim. Estar ali, naquele corpo, presente, com o corpo deles. Então, eu era mais uma no meio. Se eu parar para olhar e dizer assim, ai, meu Deus, Irene, como será ridícula, ai, meu Deus. Se algum outro professor até podia pensar isso, mas se eu tivesse esse auto-julgamento comigo, eu não ia fazer. E aí, daqui a pouco, eu pulava, e a gente entrava na floresta, e estava enfim, quando eu saía daquela aula, gente, eu me sentia... eu também, antes de ir para a sala de aula, eu animava festas, então eu também tive... E na animação de festas também que eu pude desenvolver este papel, né? Então eu falava assim, vai ter a festa. Eu tinha um palhaço, meu palhaço era o Papinha, que nasceu a partir da minha afilhada. Olha isso, gente, tudo é história, né? E tudo, se você estiver aberto para tudo isso, você vai entendendo, né, o seu papel nesse mundo, né? Qual é a sua missão? Porque todos nós temos, eu acredito, né? Então, quando o Papinha nasce e eu estou lá na educação infantil, animando festa para crianças, o meu papel de educadora já está ali. Como é que eu posso levar o palhaço, essa imagem, e educar crianças a partir daí? Então, o meu olhar estava atento para um choro, onde estava aquela mãe, o porquê, estava com fome, não estava, entrou na brincadeira, como ele foi recebido. Então, todo esse olhar presente do aqui e agora, vocês viram, eu tinha até esquecido, ele começa lá também nas animações de festas. Então, aí trazendo para esse contexto, tá? Se eu tiver essa autocrítica, né, de dizer eu não posso estar ali, porque, ai, não, isso não, imagina, filho dos outros, porque a gente também não tem esse pensamento, vou fazer isso para o filho dos outros. Não, é prestar atenção no seu papel de educadora. O que eu posso? E aí você vai perceber, é seu, se for seu, vamos cuidar dele, vamos olhar para esse seu papel também com carinho, né? O que ele precisa, qual é o acolhimento que eu preciso dar para mim também naquele momento, né? Entender que nós somos, que nós estamos também sempre nesse processo de aprendizado, de ensino-aprendizado todos os dias, né? Então, eu penso que é isso. Está respondendo, Dani? Fica tranquila, tá ótimo. A pedagogia do dia a dia é isso, a gente precisa trocar ter essa fala de troca todos os dias, né? E no que você coloca, eu acho que é importante, a gente precisa falar, né? Educador, ele precisa falar, precisa exteriorizar. A gente guarda muito pra gente, a gente ouve muitas coisas, mas que o falar e a gente exteriorizar. Ó, a Andréia Santos coloca assim, para que a criatividade, espontaneidade aconteça na criança, o professor tem que estar integral para aquele momento e oferecer instrumentos para acontecer. E aí, dentro do que a Andréia coloca, obrigada, Andréia, obrigada a todos que estão comentando, faça comentários, vamos interagir, fiquem à vontade para fazer perguntas. E aí, dentro do que a Andréia coloca, eu trago mais uma indagação. Valon, né, teórico, ele fala literalmente que a criança, o ser humano, todos os processos cognitivos, todos os processos da primeira infância, elas acontecem de uma maneira muito grande, muito forte em relação à afetividade, que é dentro das suas emoções, né? A pedagogia do dia a dia também traz dentro dessas emoções um momento de, por exemplo, da adaptação, quando a criança volta.
vai acontecer um retorno novamente das aulas. E nesse retorno das aulas, nós vamos entrar numa nova adaptação. Puxa, mas nós já adaptamos no começo do ano. Vamos ter que readaptar. Como que ficam essas questões das emoções dentro do que você traz da criatividade para nós, enquanto a gente precisa ter essa questão, não somente da afetividade, mas da criatividade, né, que permeia essa espontaneidade dentro da nossa educação do dia a dia. Então, a criança, que é maravilhosa, ela já é espontânea por si só, ela já é criativa por si só, né? Então, assim, porque assim, quando um ator, por exemplo, vai trabalhar a sua criação, onde ele pode se inspirar? Lá na criança, porque ela é espontânea, ela não tem a não ser que nós, enquanto adultos, professores, pais, enfim, nós que vamos tolindo, né? Dizendo, olha, isso não pode, isso é proibido, isso não pode, isso não sei, isso não está certo. Ai, por que você fez assim? Ah, não, faça do outro jeito. Então, assim, olhar para essa espontaneidade e criatividade da criança, que já é natural e já é dela, da natureza dela, que aí eu digo, vamos aprender com ela, o que ela está trazendo para a gente, para que a gente possa nos desenvolvermos e acolher essa ideia, esse momento dela, eu penso que é a genialidade que precisa acontecer. Sim, vamos voltar, e aí eu trago uma fala que eu fiz lá atrás, dizendo assim, preste atenção no que agora, né? Porque nós estamos vivendo neste momento, cada um está tendo a sua experiência de vida. O que eu estou aprendendo? Como é que eu estou me desenvolvendo no meu papel de mãe, no meu papel de educadora, no meu papel de tia, no meu papel de irmã, nos meus papéis. Porque nós não temos um só papel. E aí eu estou falando sobre o psicodrama, né? Então, assim, e cada papel, quando não é desenvolvido com saúde, sendo saudável, ele adoece, né? E ele fica doente. Então, assim, quando eu divido, então, olha, esse cenário, nós estamos hoje vivendo dentro de casa e no mesmo dia, nós temos vários papéis. Então, no papel de educadora, mas eu sou educadora, mas eu sou mãe, eu sou tia, eu sou irmã, eu sou esposa, no mesmo dia, né? E como é que eu separo tudo isso? E aí, então, a gente dá uma pincelada no papel de educadora, e aí eu penso, o que eu posso criar neste momento para acolher os meus alunos quando estiver ali presencial, né, quando estivermos juntos, que eu posso levar para ele, que contribuição eu posso? E aí, no meu ponto de vista, né, como eu costumo dizer, é a minha escuta amorosa. Então, cada vez que eu tiver essa escuta amorosa naqueles dias, porque não vai ser no primeiro dia, nós não vamos dar conta no primeiro dia, né? Mas assim, quantos dias, são 3, 4, quantos dias a escola vai me oferecer para que eu consiga ter uma escuta amorosa das minhas crianças? Quais são essas ansiedades? O que elas vão trazer para mim? Quais são as perguntas, quais são as inquietações? E escuta, acolhe tudo isso. E como eu trabalho com a arte, né? Vocês já sabem, o teatro nasceu comigo ali, e aí eu trago todas as linguagens artísticas. Quantas nós temos? Né? 12? 11? Veja como é que a sua criança, essa criança que está do seu lado, pode se expressar, né? E não como você gostaria que ela se expressasse, né? E deixa que ela fale, e olhe, né? Afetivamente para ela, acolhendo na sua fala, na sua expressão, né? Enfim, eu penso que é por esse caminho, Dani.
Sim, você trouxe uma fala assim que me chamou a atenção e talvez nas pessoas também. Você falou sobre esse olhar artístico, né? Quais são as quantidades desse critério artístico? Colocando que nós, professores, nós educadores, nós da área da educação, nós somos pessoas que precisam reinventar o tempo inteiro, somos protagonistas dessa espontaneidade, né? O que a gente precisa ter da criatividade, porque a gente precisa ser criativo para poder começar a criar as aulas, as dinâmicas, as metodologias, como que a gente vai aplicar. Então, dentro do que você tem como que você é uma psicodramatista, o que compõe dentro da gente trabalhar essas questões, não só temporárias, mas a gente poder realmente eternizar ou colaborar muito fortemente enquanto eu, protagonista da educação, a minha espontaneidade, a minha criatividade. Ótimo, Dani, ótimo, ótimo, ótimo. Gratidão ao universo. Quando eu fui trabalhar na educação, eu falo, e aí as minhas parceiras, os meus parceiros, né, do corpo docente, as minhas coordenadoras, a primeira coisa que eu disse assim, eu não quero montar espetáculo de final de ano, gente, eu quero trabalhar com desenvolvimento socioemocional das crianças, né, então eu trago o teatro aqui, porque eu quero trabalhar valores e que para mim era, né, que eu fiz também antes de entrar na educação, um curso sobre valores na educação, então eu queria levar para a educação valores e o teatro, né, e a arte. Então, eu não queria, porque assim, o teatro na educação, ele é visto assim, vamos fazer um teatrinho, um teatrozinho, um teatrinho, e aí você coloca as crianças e as crianças ficam te imitando. Tanto é que o meu TCC em pedagogia foi assim, a crucialidade do psicodrama na formação continuada do educador. Criança é macaco, e aí não menosprezando o macaco de forma alguma, mas pensando lá atrás na reprodução. Ela é válida? Claro que ela é válida, e eu não estou dizendo isso, mas o condicionamento disso, né? Então, assim, quando eu não crio, quando eu não tenho a minha espontaneidade, eu vou ficar reproduzindo modelos que deram certo há 20, 30, 40 anos atrás, mas que não cabe hoje. É como você pegar o seu pezinho dentro de um número de sapatinho diferente, como é que eu calço para hoje? Não vai, não vai. Então, como eu ajusto? Como é que eu penso em tudo isso? Primeiro, vamos criar artistas na educação? Não, não é essa a intenção, penso eu. A arte na educação é para você sensibilizar crianças, jovens, adultos, enfim, para a arte, para esse desenvolvimento. E aí cada um vai escolher. Quem quiser a música, o cinema, a fotografia, o teatro, a dança, vão procurar se profissionalizar nessas áreas. Mas dentro da educação é fundamental você desensibilizar. Então, a criança já tem, por natureza, a sua vontade e a sua espontaneidade. Olhe para isso. Mas, professora, mas Ireni, eu não sou bailarina, eu não sou... Não, tudo bem, ok. Se for para você confortável fazer alguma especialização na arte, em alguma dessas modalidades, dessas linguagens, é uma oportunidade. Olha que genial. E voltar a estudar. Não, eu não quero, eu só quero, o meu papel aqui eu sou pedagoga e eu não quero, sinto que não quero. Ok, também está no seu papel de escolhas. Só que aí... Não quer explorar outros caminhos, outros conhecimentos, né? É isso, porque isso te permite o seu desenvolvimento.
Entende? Não é para você, ai, porque eu não quero, porque mandaram. Não, olhe para você, você pode escolher. Olha que genial, né? E escolher estar em sala de aula é você tanto escolher para o seu desenvolvimento, como para o desenvolvimento do outro. Olha que genialidade isso! Ah, mas eu não quero. Ok, você pode escolher não estar em sala de aula e olhar para você e falar o que que eu quero enquanto educadora. Qual é a minha vontade nesse momento? Né? E aí, quando você olha para você e diz, eu posso escolher, você pode escolher ser dentista, você pode escolher ser né, médica, outras profissões, outras, né, que são tão ricas quantas e necessárias. Eu posso querer ser vendedora, eu posso querer ser outra. Nós temos, assim, várias profissões, e todas com graus de importâncias, porque precisamos de todas. Imaginem quando temos dentro desse cenário um vendedor que ama vender e que ama atender um cliente. Olha que riqueza que nós vamos ter. Porque aí eu estou trazendo para vocês um pensamento que me veio agora, quando eu fui, uma das minhas profissões antes da educação, eu fui bancária, trabalhei no Bradesco, né? E ele dizia isso, bancos, nós temos um em cada esquina, seja o seu melhor. Então, assim, dentro de cada profissão, se nós encontrarmos, por que a gente escolhe aquela padaria? Por que a gente escolhe aquela banca de jornal? Porque nós somos bem atendidos e a gente vai voltar, né? E nós estamos felizes ali, né? Então, assim, pensa nessa escola. E aí, um precisa do outro, porque o educador, ele está ali desenvolvendo a sua profissão, mas nós temos o coordenador, o diretor, tem toda a gestão, né? E tem aquela pessoa que vai vender as matrículas e que a gente precisa. Então, quando a gente trabalha nesse tripé, essa família junto da escola, né? O educador, quando a gente vê cada vínculo, né? Cada teia ali, cada rede, né, que nós somos feitos, né, nós somos em rede, né, quem está ali do meu lado, quem é esse parceiro, nós damos essa mão, né, para cada um ali, eu penso que a gente conseguiu esse encontro, que aí é o encontro do Moreno, né, o Moreno fala desse encontro. Irini, olha o comentário da Camila Aguiar. A mão do sucesso profissional tem 5 dedos: caráter, vocação, talento, esforço e disciplina. Obrigada, Camila. Forte, né? Forte. A Angélica Brunião diz: a pedagogia do dia a dia nos faz buscar oportunidades de sempre aprender um com os outros. E aí, eu vou colocar um charge bem rapidinho para a gente ler, e esse charge, ele mostra unicamente o que nós estamos na busca, que não é só da profissão de professor, educador, mas isso está em todas as profissões. E dentro das nossas profissões, dentro das nossas buscas, nós temos que estar sempre buscando pessoas que queiram nos dar as mãos de seguir. Nós não seguimos sozinhos. Então, aí diz, aí é uma criança e uma suposta professora, ou enfim, não vou colocar profissão, mas uma pessoa. Você vai segurar a minha mão? Não, você precisa das mãos livres. Vou seguir ao seu lado? Sim. Qual o caminho que eu sigo? Diz a criança. E esse adulto, qual te fascina? Aí a criança, ali. O adulto, parece incrível. A criança, me leva, levantando as mãozinhas para que seja pega ao colo. Não vou te acompanhar, diz o adulto. A criança,
Vamos correndo? O adulto diz, vamos no seu tempo. Pode tirar o charge. E aí, Irene, esse charge traz várias indagações para nós. E dentro da pedagogia do dia a dia, como é significante realmente a gente ter alguém que esteja do nosso lado, segurando sim nas nossas mãos, mas não conduzindo, mas realmente colocando a sua mão e falando assim, eu estou com você. Vamos pensar junto, vamos pensar, né? Fica à vontade. Deixa eu ler mais um comentário. A Juliana Barbosa Rocha diz, é gratificante saber que fazemos a diferença na vida das crianças. Olha o charge. Fica à vontade, Irene. Sim, isso mesmo. E eu me emociona, gente, porque assim, a criança, quando eu olho, né, para esse cenário, eu penso assim, é tão mais simples, é tão mais simples, é tão... E o simples não ele é mais fácil, porque assim, é só a gente ser. Quando a gente cria essas histórias na cabeça da gente, né? Quando criamos histórias de não possibilidades, enfim, a gente se limita. E a criatividade, a espontaneidade, a partir do momento que você criou, daqui a pouco já virou conserva, né? E aí você cria de novo. O que é isso? É a fluidez do movimento. Se nós somos seres que estamos em processo de transformação todos os dias, imagina alguém dizer para você, isso não pode, isso não está certo, sem te questionar, sem refletir, sem ter um argumento plausível, sabe, com que direito nós temos, se isso é direito de todos nós? Se educação é um processo de vida, como que eu posso dizer para o outro que ele não pode viver? Que ele não pode ser? Que ele não pode contribuir? Que ele não pode se desenvolver? A pedagogia do oprimido, né? O sonho do opressor é se tornar um oprimido, ou ser um oprimido. Sim. Né? E aí, aquele que é oprimido, aquele que oprime, ele foi oprimido. Perfeito. Né? Então, é um ciclo Perfeito. É um ciclo, né? Sim. E aí, como é que você interrompe o ciclo? Quando você vai buscar o seu autoconhecimento. E aí você vai olhar para essa criança e vai acolher. Você vai dar afeto. Você vai dizer, venha, que eu vou te segurar, que eu tô aqui do teu lado, que eu te acompanho. Sabe que neste momento você está junto comigo. E isso são para as mães, né? E seus filhos. Isso é com o marido, isso é com o namorado, isso é para quem estiver do seu lado, né? Irene, então, assim... Oi. Olha o comentário da Camis Leite. Nós, enquanto educadores, temos por obrigação ter um olhar atento à espontaneidade da criança e ao nosso redor, para assim desenvolver um trabalho de criatividade e excelência. Obrigada, Camis. Muito bom, isso mesmo, muito bom. É fácil? Não é. Só mais um. O professor só ganha a aprender com essa troca de atividade com as crianças. Como ganha, que gostoso! Aquele dia triste, aquele dia melancólico, você chega na escola, você é abraçado, você é atropelado pelo carinho, pelo afeto, pelo beijo da criança. Sim. Fica à vontade, Dani. Sim, isso é verdade, né? Eu chegava na escola e eu me sentia, eu falava assim, eu vou dizer, gente, eu me sentia a Xuxa, porque assim, as crianças agarravam as pernas como, chegou, e já entrava assim, por que isso? Porque é isso, tinha essa troca, né? E é tão bom, porque aí você não julga, porque a criança, ela não vai dizer para...
ela vai trazer um problema para você que para ela é um problemão, né? É um que mostrou a língua. Então, assim, um coleguinha que mostrou a língua para ela, aquilo E aí você olhar com o seu olhar de adulto e dizer, ai, que bobagem. Não. E você acolher e dizer assim, puxa vida, estar no lugar dela e olhar para aquela dor dela e falar, vamos cuidar disso, como é que a gente, o que você, joga para a criança, ela vai saber te responder, como é que você quer que a Pro te ajude a falar com o seu amigo, e aí ela vai dizer, olha, Pro, você podia, tananá, e ela vai te dar a dica, e aí você vai fazer exatamente isso, tá bom, então vamos lá. Claro que você está no seu papel, você está no seu juízo, você é mediadora daquele conflito, mas você não pode ignorar, porque para ela foi sofrido. Então, pegar a criança X com a criança Y e colocar na frente você ali do lado, sabe? Sendo mediadora dessa ação, e dizer, olha, não é só, pede desculpa, olha para ela. Quem é que vai querer pedir desculpa com esse tom de voz, de autoridade, e dizer, não, olha para aquela situação e diz assim, vamos lá, vamos cuidar. Vamos ver o que aconteceu. Ah, mostrou a língua? Tá bom, então vamos lá. Quem foi? Fulano, vem aqui. Fulano, olha, aconteceu isso, por que você fez isso? Ah, por isso. Mas ela fez primeiro. Ah, tá, então voltou o jogo. Por que você então fez isso? E aí, gente, mediação do conflito. E não ignorar, né? Você vai aprender, você vai escutar, você vai ter uma escuta amorosa, e tudo isso vai fazer parte do seu aprendizado, do seu desenvolvimento, porque você vai ter outra criança, porque você vai ter a mesma situação, e cada vez mais você vai saber lidar com o problema, né? Teve um dia que eu entrei numa sala de aula, e eu sempre penso nesse exemplo também. Eu entrei na sala de aula, eu trabalhava, né, dava aula de expressão corporal. E aí, eu vi a professora, não gritando, mas assim, falando, né, que não podia subir na mesa. Que essa criança não podia subir na mesa, porque ela podia cair e estava brigando. E aí eu fiquei olhando aquela cena, chamei a professora, eu falei assim, e olhei assim, para cima, eu falei assim, como é que você faz para pegar aquelas pastas que estão ali em cima? Ela olhou para mim e fez assim, eu subo na mesa. Eu falei, então, é isso. Então, o que é isso? É a criança aprender com o exemplo, né? Então, como é que eu posso falar de alguma coisa, proibir ou criticar meu aluno por alguma ação, se eu faço isso? Se ele me vê todos os dias, e se eu sou exemplo, e se eu estou ali, e eu disse, então, urgentemente você precisa pedir para a escola comprar uma escada para você. Usou a escada, fecha e guarda. O exemplo acabou e você vai poder dizer para ele, olha, aqui não pode subir, porque você vai cair e pode se machucar, e a Pro pode não ver você. Então, assim, prestar atenção nas nossas atitudes também, né? Pensar que nós estamos ali dando exemplo o tempo todo, né? Como é que eu falo para a criança não gritar se eu chego gritando? Se eu falo com ela gritando? O Fernando Oliveira Filho coloca, na pedagogia do dia a dia, temos a oportunidade de resgatar memórias e influenciar na tomada de decisões da vida futura das nossas crianças. Obrigada. Fernando, das nossas crianças, né, ali, e eu penso que das nossas crianças internas, que precisam ser cuidadas, né, porque um dia alguém disse assim para mim, que tudo que a gente reproduz na educação é muito fruto do que fizeram com a gente, como a Dani falou agora do opressor, né, do oprimido e do opressor. E aí, olhando para a minha história da minha infância, né, eu vou dizer para você, eu fui uma criança muito, muito amada pelos meus professores.
do jardim da infância e das séries iniciais, né, ali. É isso, né? Então, hoje, eu também posso olhar para as minhas crianças com essa saúde, né, saudável. Então, cada vez que a gente olha essa criança, olha também para a sua criança interna, né? E veja se ela precisa de algum cuidado. Precisa, cuide dela, acolha, né? Porque a gente sabe que outro dia eu estava pensando nisso, né? Eu falei assim, por que as crianças querem tanto crescer? Se bem, é uma idade tão rica e linda e poderosa, né? Aí eu falei assim, será que é porque elas acham que quando ficarem grandes, elas podem dizer, eu não quero, quem manda em mim sou eu, né? Porque quando elas crianças, elas não têm voz. Então, eu acho que pode ser uma possibilidade, né, disso. Então, quando na nossa infância alguém disse isso pra gente, isso não é uma regra, isso não é uma lei. Você pode mudar isso, né? E como é que você pode mudar? Olhar para aquela sua criança e dizer, eu posso olhar para essa criança que hoje está na minha frente, que é o meu aluno, e dizer assim, seja você, né? Acolha. Enfim. Nós temos aqui, vamos entrar para as considerações finais, 59 minutos de live, um bate-papo muito gostoso da nossa pedagogia do dia a dia, e tem bastante comentários, as pessoas estão interagindo, na medida do possível eu vou colocando aqui, os que a gente não conseguir, a gente vai respondendo posteriormente. O Cláudio, o mantenedor da Venha Conosco, ele menciona quando o profissional de pedagogia se entrega com amor e no seu ato profissional ao zelar e educar, de um indivíduo no seu iniciar do conhecer. Olha, lá no início, né, na primeira infância. Sim. A sua resposta vem no evoluir do seu ato de dias e dividir. Mais um comentário. A Taliba Marisa, ela menciona saber interpretar a necessidade de um ser único em um ambiente com outros seres únicos, só sendo educador, sempre orgulhosa e certa da vida que escolhi, a nossa profissão, né? Escolha. É uma grande escolha. Porque se a gente for escolher pelo ganho, a gente não escolhe, não. Se a gente for pelo ganho financeiro, não é atrativo para nós. Sim. Mas realmente, acredito que é pelo amor. Realmente é o reconhecimento. Sim. Olha, o Fernando Oliveira Filho. Eu gostaria de saber se há algum sendo pensado para trabalharmos com a criatividade em sala, olhando pelo lado defesa, transformação social que estamos vivendo. Irene? Eu não entendi, pera. Eu gostaria de saber... Fernando Oliveira, você está vendo? Eu gostaria de saber se há algo sendo pensado para trabalharmos com a criatividade em sala, olhando pelo lado dessa transformação social que estamos vivendo. Então, Fernando, eu penso que aí cabe a cada educador, a cada instituição, né? A gente não dá conta de falar para todos, né? Porque cada escola, cada espaço, cada pensa de forma diferente, ou, enfim, tem outras questões. Então, eu acho que isso precisa ser avaliado em cada lugar que estamos, né? E de onde estamos falando, né? Que momento é esse, né? Eu não saberia te dizer precisamente, mas eu, por exemplo,
eu sempre estou buscando essa transformação através da arte, né, que é onde eu penso que é o lugar que a gente pode se desenvolver sem crítica, né? Porque a arte ela é fantástica, né? Ela é maravilhosa, né? Eu não posso Né? dizer, eu não posso dizer para o outro, que você fez errado. Não, muito pelo contrário, né? É dizer, olha, que genialidade, né? E trabalhar sempre essas questões em sala de aula. Ireni, uma pergunta, Juliana Quevedo. Professora Ireni, hoje, no nosso dia a dia, estamos longe do afeto. Como repassar isso nos nossos vídeos? Que aí entra muito no que o Fernando colocou mesmo, né? A parte social, e nós não escolhemos estar nessa pandemia, nós não escolhemos estar nessa condição agora tão fechados dentro de casa. Existem pessoas que está latente necessidade de ser tocado, né? Do convívio com o outro. Então a pessoa ela foi tirada desse convívio. Como há pessoas também que elas a questão de ficar em casa para ela é de uma grande tranquilidade. Mas até que ponto? Até que ponto isso não está mexendo na parte das nossas afetividades, né? E aí vem compondo o que o Fernando falou e a Juliana está perguntando. A afetividade, ela perpassa. Ela perpassa. É isso, Ireni, fica à vontade. Ireni, processo final e peço para que você já coloque as suas considerações finais. Tá. O que que eu posso falar sobre afeto, liberdade, espontaneidade, felicidade, né? Que são temas que a filosofia traz e a gente discute muito em sala de aula e no nosso dia a dia, né? Eu posso dar aquilo que eu não tenho? Não posso, né? A gente só vai dar aquilo que a gente tem. Mas você está me dizendo que eu não tenho eu não tenho afetividade? Não sei, né? Então, assim, como é que nós estamos lidando hoje com isso? Qual é a minha busca? O que eu quero com tudo isso? Né? O que que esse cenário, o que que esse novo cenário está me trazendo para eu trabalhar o meu desenvolvimento? Então, assim, por exemplo, eu tenho alguns cursos, eu tenho um ateliê de arte que eu trabalho com pedagogos, eu trabalho com jovens, crianças, né? Então, eu tenho esse meu ateliê de arte que eu ajudo nesse processo de evolução, de criação. Faço alguns atendimentos. Então, assim, aquela criança que está na sala de aula, tá? Que muitas vezes é dita como criança com problemas e tudo mais, para mim, eu só vejo como, às vezes, uma falta de escuta mesmo. E como ou ela adoeceu na sua criação e no seu ser espontâneo. Porque a criatividade e espontaneidade, para Moreno, todos nós nascemos com ela. Isso faz parte, isso é inerente de nós seres, né, humanos. Então, assim, isso não é privilégio de ninguém, é de todos nós. Mas no decorrer da vida, como já foi falado, vai cristalizando, vai virando. Oi, Irene, travou. Vamos ver se a Irene volta, senão a gente já faz o processo final. Bom, vamos aguardar um instantinho se a Irene volta para a gente poder finalizar. E agradecemos até esse momento, né? Eu acho que foi um bate-papo muito gostoso. Deixa eu ler alguns comentários. Vanessa Frois, a educação infantil é primordial, a afetividade e acolhimento, o olhar e a escuta, a fala, primordial, a gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir. O ouvir vem antes de falar. Juliana Quevedo, fazer a diferença na vida de alguém e usar a única ferramenta que está ao nosso alcance, nós mesmos.
fazer com amor sempre. A ferramenta humana é a mais de prodígio, né? Para que a gente possa acessar realmente as pessoas, principalmente as crianças. As crianças são um chip vazio, e esse chip é os adultos que vai enxertando. Ela vem sem nenhum sentimento, a não ser a latência para se alimentar através do choro, as emoções. Mas o que vem fora disso é tudo enxertado. Rosa, professora Rosa, família e escola juntas faz a diferença. Nossa, e como faz a diferença? É um trabalho de formiguinha, de todos, comunidade escolar. Ana, para que tenhamos essa excelência, temos que agir como donos, tratar nosso local de trabalho como nosso, afinal, juntos alcançaremos a excelência. Perfeito, Ana, é isso, né? Se a escola, a sua casa você não prima por quem entra, como você mantém ela limpa, ela organizada, o que você oferece, quais são os sentimentos dentro da sua casa. Então, isso também tem que ser ofertado na escola. Afinal de contas, a gente tem essa separação realmente das profissional e pessoal, mas a gente tem um eixo, e esse eixo central do ser humano, ele permanece. Ser espontâneo é transformar uma situação em novas situações. Isso é criatividade. Bom, gente, todos os comentários que ficaram, as perguntas, a Irene, ela vai gravar um vídeo, esse vídeo vai estar arrolado em nossa página do Facebook, Núcleo de Promoção Social Venha Conosco, nos ajude, entre na página, curta a página, temos também as nossas páginas no Facebook, no Instagram, peço que, por favor, venha conosco, curtam as nossas páginas, Jaque, por favor, você coloca, acho que a Irene... Coloca, por favor, o final, para que a gente possa falar. Agradeço demais todos que aqui estavam conosco até o momento. Foi uma delícia esse bate-papo. Acredito que tenha tido algum problema na internet da Irene. E obrigada, Andréia, live deliciosa mesmo. Acredito que tenha agregado muito a todos nós, né? Nós estamos num momento de doação, nós estamos num momento de muitas pessoas com fome, passando necessidade. Então, nós, o Venha Conosco, estamos fazendo nossa doação. E nós contamos com todos vocês. Vamos juntos combater a fome. Estamos todos numa ação. Vamos, faça parte dessa ação conosco. Indique alguém que possa nos ajudar. Venha fazer parte desse processo, né? A gente pensa que para uma pessoa eu não vou ajudar com sabonete, com uma pasta de dente ou com qualquer, seja qual for a situação, um único item. Mas para quem nada tem, é muita coisa. Então, contamos com vocês. Vocês podem procurar as nossas redes, nos chamar em inbox. Quem tem contato conosco, fazer esse contato, nós retiraremos no local, ok? Agradeço a todos, crendo que foi uma tarde muito gostosa, uma tarde deliciosa, e tchau, tchau. Acompanhem nossas páginas, que lá nós vamos dizer quando estaremos de volta. Um beijo para todos. Irene voltou! Finalizando, Irene. Vamos lá, finaliza. Okay. Beijo, Dani. Gratidão. Beijo, venha conosco, que abriu essa oportunidade para todos nós, né? Agradecemos. Sim. Irene, gratidão ao público. Tchau, tchau, gente.